Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é mouse. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, me seguir no Instagram e vamos para o assunto desse vídeo. Mouse é uma HQ que ganhou o prêmio Pulitzer, escrita aqui pelo nosso colega Art Spiegelman, esse nomezinho bem aqui, né, que é uma HQ, né, vocês veem aqui que ela é todinha em preto e branco, que ela fala sobre a época do Holocausto, né, que fala sobre a história baseada em fatos mesmo, de um judeu que passou por sobreviveu essa situação horrorosa que foi a época do nazismo, né? E, gente, essa HQ é assim, vocês precisam ler ela. Não é assim, você tem que ler ela porque ela é boa. Não, gente, você precisa ler ela. Você precisa saber o que aconteceu naquela época. Você precisa saber o que eles fizeram, como eles fizeram e como esse povo sofreu. Gente, é algo assim que eu não sei como dizer em palavras o quanto essa HQ ela falou, sabe? O quanto ela disse que assim tocou profundamente o meu coração. Assim, eu não tenho como dizer pra vocês. É uma HQ assim que é doloroso você saber que isso realmente aconteceu. É um pedaço histórico assim que é muito bem contado. Essa HQ assim, ela realmente mereceu o Pulitzer, que é das maiores premiações do mundo aí, vocês devem saber. Se vocês não sabem, pesquisem, gente. O Pulitzer, ele é assim, uma das maiores premiações do mundo. Mereceu muito. Gente, assim, o que esse homem passou não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. E o retrato que é feito na narrativa desse escritor, que é filho da pessoa de quem ele está comentando a história, né, que ele é um jornalista e ele entrevistou o próprio pai, que contou exatamente o que eles tinham vivido naquela época. A forma como ele conta é assim, nua e crua. Ele não enrola, ele não fantasia, ele não maqueia, ele fala o que realmente foi. Ele conta sem rodeios o que aconteceu. E ele não, assim como eu disse, ele não maqueia, sabe, a personalidade de quem era o pai dele, no que o pai dele acreditava. É um trabalho jornalístico sensacional, assim. As informações que são botadas aqui, gente, eu não consigo acreditar que um ser humano conseguia passar pelas coisas que o povo judeu passou naquela época. O que tá registrado aqui das coisas que esse cara viveu, assim, como eles sobreviviam, as artimanhas que eles faziam para poder sobreviver dentro dos campos de concentração, toda a articulação que foi feita para eles conseguirem fazer uma coisa e fazer outra. Gente, é uma coisa assim sensacional, gente.
É assim, até difícil de falar sobre o assunto. Porque assim, é muito, muito forte. É muito triste. E você saber que isso é apenas uma das muitas histórias, né? Apenas um recorte do que realmente foi. É realmente muito triste você saber que isso realmente aconteceu, né? As pessoas precisam entender que essas histórias, elas não podem ser esquecidas. Essas histórias não podem de forma nenhuma serem esquecidas pelo rol da história. Mas devemos sempre lembrar do que aconteceu, de como aconteceu, de todos os mecanismos, de todas as articulações que o Bigodinho fez. Gente, é sério. Assim, eu realmente tenho problemas assim de comentar assim, um livro, porque eu fico com vontade, eu fico assim, com vontade de chorar, eu fico realmente muito emocionada de saber que coisas assim aconteceram no mundo. Algumas ainda acontecem. E nós não podemos deixar que isso aconteça novamente. Nós precisamos aprender com os erros da humanidade. É para isso que a história ela é escrita, para nós lembrarmos do que fizemos, do que a humanidade já fez, para aprendermos com o que ela já fez, para podermos crescer com isso e, obviamente, não cometer os mesmos erros, crescer, não voltar atrás, não retroceder a esse pensamento de atrocidade, né, que foi tudo o que esse movimento fez lá na Alemanha e no mundo inteiro na Segunda Guerra. Você precisa entender que esse livro, ele fala de uma forma muito simples, muito direta, e é uma boa forma de você começar uma leitura sobre a Segunda Guerra. Você começa um pequeno pedaço e você vai crescendo dentro desse pequeno pedaço. Você vai vendo cada um dos acontecimentos, você vai acompanhando eles até o final, que é onde acaba a questão quando o nosso protagonista consegue, enfim, né, sair desse negócio de guerra e horrível de sofrimento que ele vivia. E como isso ainda era forte dentro da vida dele, como ele nunca conseguiu esquecer, como aquilo ainda machucava ele, as consequências disso mesmo após a Segunda Guerra, né? É muito interessante isso, porque assim, eu li Maus pouco tempo depois de eu ler Berlim, que é uma outra HQ que eu também vou fazer resenha, que falava sobre a sociedade alemã, né? E aqui a gente vê uma parte de judeus dentro da Polônia, que você vai vendo como em cada um dos lugares a influência ela era feita de uma forma diferente, mas ainda assim era muito supressiva, né? Era muito forte dentro da sociedade. E como isso mudou de uma forma assim drástica, como o mundo ele funcionava naquela época. Assim, gente, é um trabalho, sim, sensacional, é sério. Faltam palavras para poder descrever o quão bom é esse negócio, gente. Assim, eu só queria dizer que você precisa ler isso. Sério, não é uma coisa assim que é muito grande, a leitura dele não é tão desgastante, não usa muitos termos difíceis.
O que é mais desgastante mesmo é o seu emocional mesmo quando você tá lendo essas coisas do que realmente aconteceu e saber que aquilo realmente aconteceu, né? E não só isso, às vezes coisas bem piores do que isso aconteceram. É o que, assim, te deixa mais mal mesmo. Eu fiquei bem mal quando eu li ele. Mas eu fiquei feliz que acabou, né? Que a Segunda Guerra acabou, que aquele cara lá caiu. Mas ainda assim, pessoas, precisamos não nos esquecer dessa história. E, gente, sério, só leio. Bom demais. Meu irmão, ele... Vocês sabem, né? Eu já comentei aqui várias vezes que o meu irmão, ele gosta muito de ler sobre a Segunda Guerra. Porque a Segunda Guerra até hoje tem muitas implicações e muitas consequências na nossa sociedade moderna. Então, você estudar sobre isso e observar a sociedade como ela é hoje, você consegue enxergar os reflexos disso. Também tem a questão de que a geração que veio antes que a nossa, ela conseguiu enxergar isso melhor. E, gente, não vamos esquecer da história. Estamos vivendo em dias em que as pessoas estão querendo negar a história, esquecer o que realmente aconteceu. E não importa o quão pequeno seja o que querem esquecer, não podemos apagar a história, porque se você apaga uma pequena coisa da história, você dá vazão para poder apagar grandes coisas também, coisas como o que aconteceu na Segunda Guerra. Então, vamos estudar mais sobre esse assunto e não vamos esquecer. Vamos aprender com esse erro e não cometê-lo novamente. Pelo amor de Deus, ninguém merece, ninguém quer isso. No nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo desse negócio da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo. Que eu já comecei a orar aqui agora. Mas enfim, gente, eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você tá achando dos conteúdos aqui do canal, de também se inscrever se não tá inscrito, me seguir no Instagram. E é só isso mesmo. Valeu!